O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Hoje é dia 11, quarta-feira, celebrando São Barnabé, apóstolo. O Salmo de meditação nos diz: o Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Só não percebe quem não quer. Jesus se manifestou ao mundo desde sua encarnação, toda a sua vida, até a sua Páscoa que celebramos há poucos dias. O poder salvador do Senhor se revela ao mundo. E nós precisamos estarmos atentos, porque todos os dias Deus se deixa conhecer. Deus é inesgotável. A presença, o amor de Deus não tem fim, não tem limites. Por isso, nós nunca sabemos de tudo. Hoje é um novo dia. Um novo dia se inicia. O que Deus tem reservado para cada um de nós nesse dia? Pense nisso e seja preparado para fazer também que as pessoas conheçam o poder salvador de Jesus, que você perceba a ação, o poder de Deus em sua vida. Tome consciência no seu processo de conversão. Você já melhorou bastante, se perceba. É importante olharmos para nós e perceber o quanto que eu cresci, o quanto que eu busquei. Por isso, busque todos os dias, reze todos os dias, peça a sua conversão, a sua santificação ao Espírito Santo e vá fazendo esse caminho de santidade. A santidade é para mim e para você. Tenha certeza disso. São Bartolomeu, José, cognominado Barnabé, isto é, filho da consolação. É chamado apóstolo, embora não tenha pertencido ao grupo dos 12. Era membro da comunidade judaica de Chipre, em Jerusalém. Não conheceu pessoalmente Jesus, mas converteu-se logo nos primeiros anos do cristianismo e teve um papel importante na expansão da igreja. Daí ser chamado de apóstolo. Foi ele que apresentou Paulo à comunidade de Jerusalém, lhe garantindo a sua recente conversão. Conduziu Paulo a Antioquia, o apresentou também à comunidade dos fiéis, acompanhou o apóstolo na sua primeira viagem missionária lá pelos anos 60. Depois separou-se de Paulo, regressando a Chipre, onde terá sido martirizado no ano 60. E o evangelho de hoje, tirado do evangelista São Mateus, do capítulo 10. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa luz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. De graça recebestes, de graça deveis dar. Hoje o Evangelho, falando de São Barnabé, vemos hoje esse mandato de Jesus, esse discurso missionário que o Senhor, enviando os discípulos, envia cada um de nós. Em vosso caminho anunciai, o reino está próximo. E quando Jesus fala caminho, hoje o meu caminho
o seu caminho. O seu caminho até o trabalho, o seu caminho voltando para casa, o seu caminho nos afazeres domésticos, o seu caminho quando você encontra alguém na rua, conversando com um vizinho, com um amigo. É cada momento da vida, porque o caminho se faz, claro, caminhando. Então, em cada momento, Jesus fala, anuncie o reino de Deus. Não perca tempo. Seja bondoso, caridoso, generoso. Por isso que Jesus diz aos discípulos, não levem nada de excesso. O excesso só atrapalha. Foi inaugurado há poucos dias o Caminho do Louvor, uma rota que vem de Tuporanga, aqui em Santa Catarina, até Santa Paulina. E agora a Betânia faz também parte desse roteiro, que é uma semana de caminhada, como vimos algumas pessoas que saíram daqui já no dia da inauguração, domingo, saíram daqui de Betânia, demoraram uma semana até chegar ao santuário em Ituporanga. E esses caminhantes, como nós vimos nos vídeos, o Caminho do Louvor, se você quiser também se inscreva no canal do Instagram de Betânia, como da de Betânia, também o Caminho do Louvor, e você vai perceber os vídeos desses caminhantes, uma pequena mochilinha com um cajado na mão, bem com uma roupa bem leve, caminhando, fazendo esse caminho de oração. E é isso que Jesus fala, é por isso que Jesus falou para os discípulos, não levem nada de excesso. Sem excesso, sem ouro, sem sacola, imagina, sem nada, apenas com um bastão, como esse povo do Caminho do Louvor faz, com um bastão na mão, que é o quê? Como um sinal de segurança e também um apoio, um sustento. E é isso que nós precisamos fazer, de não perder tempos. E Jesus nos manda também curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar demônios. Vejam que importante. Como vimos no domingo em Pentecostes, Jesus fez o quê? Soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. O sopro da vida, o Espírito de Jesus, derramado sobre os apóstolos e derramado em continuidade sobre cada um de nós. Os mesmos, entre aspas, poder, força, a força do Espírito Santo também está em nós. Porque senão Jesus não ia falar para eles, curem os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulsa os demônios. É o mesmo poder dado aos apóstolos, dado à igreja, dado a cada um de nós. Por isso precisamos assumir com amor, com alegria, a nossa missão de ser canal de cura, de libertação, de vida nova, de ressurreição para tantas pessoas. Aqui não é só a morte física. Quantas pessoas mergulhadas na depressão, na perda do sentido da vida, não querem mais sair de casa, perderam a alegria, desmotivadas. Quantas pessoas apegadas ao dinheiro, apegadas ao poder, que estão depressivas, numa cama com tanto dinheiro, com tanto poder, mas não aproveitam. Por quê? Porque o Deus é o dinheiro. E o dinheiro, ele não traz a alegria verdadeira, a alegria do coração. Por isso temos que ter as coisas sim, mas com desprendimento. Deus deve ser o nosso Deus, o próprio Jesus deve ser o nosso Deus e não o dinheiro deve ser o nosso Deus. O problema não é em ter as coisas, temos que ter sim, e em abundância podemos ter também, mas não devem nos prender, nos diminuir. A riqueza, o dinheiro que temos deve ser para nos libertar e também para servir a quem precisa. Por isso fazer essa experiência e assumir esse mandato de Jesus. O próprio São Barnabé nos diz nos Atos que informa que ele tinha um campo e vendeu tudo e o produto da venda ele entregou aos apóstolos. Olha que experiência profunda que já Barnabé fez, mas quantas pessoas hoje fazem ainda? Dão um terreno para uma comunidade, dão uma doação de um grande valor para outra entidade, para ajudar, para que ela possa fazer bem o seu trabalho. Quantas pessoas que doam? As pessoas que doaram essa primeira parte do terreno aqui para Betânia, Pisos Porto Belo, antigamente a Usat, usina de açúcar, que fez uma grande doação para a nossa comunidade aqui em São João Batista. É assim, pessoas que vão se desprendendo a serviço do reino, como fez Barnabé hoje. E é assim que nós temos que ser. É importante perceber que a conversão de verdade, ela começa pelo nosso bolso.
Quanto você tem ofertado o seu dízimo para a sua paróquia? É o que sobra ou você separa uma parte do dízimo da família para ofertar? Aí começa a nossa conversão, acreditar na providência. Quando eu pago o meu dízimo, quando eu oferto o meu dízimo, eu creio que o Senhor vai me providenciar e eu estou agradecendo por aquilo que eu oferto. Louvar a Deus, bendizer a Deus, agora não colocar a mão no bolso para colaborar, para ajudar, nos falta fé. Temos uma fé muito rasa. Foi isso que Jesus disse aos discípulos e diz a cada um de nós. Por isso que ele falou, quando ficarem numa casa, não saiam de lá, fiquem até a sua partida. Nada de ficar voando por aí, vagando por aí, não. Onde ficarem, permaneçam sempre até lá, neste lugar. E depois vão para outra cidade, evangelizar e pregar. Olha a sabedoria de Jesus. Por isso, aprendamos, sigamos Jesus, tenhamos fé e cumpramos bem a nossa missão de anunciar, ser irmãos e irmãs que restauram, que seja canal de cura, de restauração e de libertação. Que o Espírito Santo nos ilumine. E rezemos pedindo a intercessão do servo de Deus, Padre Léo, que também dedicou a sua vida, se ofertou pela evangelização, aqui em Betânia, o Espírito Santo que coloca no coração do Padre Léo o desejo de fundar Betânia. Estamos aqui hoje restaurando vidas, restaurando famílias no acolhimento que fazemos aos dependentes, mas também com os retiros que nós pregamos, porque também restauramos vidas, restauramos famílias. E peçamos a intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Escreva também nos comentários do vídeo seu pedido, sua intenção, sua palavra de coragem, de incentivo e de ânimo para tantos irmãos que precisam. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho, e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Lembrando, se inscreva em nosso canal do YouTube, deixe o seu like e compartilhe nossa meditação. Que o Senhor te abençoe, trazendo paz, alegria, saúde, te livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.